Então, novamente, queria agradecer a possibilidade de estar aqui, né, a alegria de estar com a Maiara, com a Carla, e ver tantos rostos conhecidos, né, de uma trajetória que vem sendo entre a educação, entre a clínica psicopedagógica, entre a universidade. Então, assim, a minha abordagem, eu pensei, como eu sou psicopedagoga clínica, né, e eu queria, inclusive, falar, né, hoje de manhã, a professora Maria Aparecida disse que a psicopedagogia surge, de uma certa maneira, dentro de um contexto para dar conta, né, do que a pedagogia poderia ter dado conta e falhou, e, enfim, eu acho que todas as áreas clínicas, de alguma maneira, vêm dar conta de alguma coisa que supostamente a gente espera que funcionasse e não funciona, né? E o importante é que a gente possa, como a gente vem fazendo, né? Que educação especial é essa? Né? Quem são essas crianças? E desde que lugar enunciativo eu falo como uma psicopedagoga. Então, eu falo de um lugar enunciativo também como uma educadora especial, né, que teve a vivência de dentro da escola, né, que acompanhou a construção de escolas especiais, né, o debate dentro do município de Porto Alegre, né, em que a Cláudia foi uma das grandes protagonistas, né, a Cláudia Freitas, acerca das classes especiais, e nessa ideia também de pesquisar, né? Pesquisar pensando qual a singularidade de aprendizagem de cada um de nós, né? Então, e podendo trazer, então, o diálogo, né? Um diálogo que talvez a pedagogia necessite, que é de outros campos que possam trazer uma reflexão mais ampla. E eu acho que esses campos não é só a medicina, não é só a psicanálise. Vocês sabem, saiu uma notícia, né, recentemente, que a gente não vai ter mais filosofia no ensino médio, né? A Carla está falando a partir do pensamento de filósofos, eu vou também conversar com vocês hoje a partir do pensamento do Agamben, né, que é um filósofo italiano, e eu acho que a gente precisa continuar falando, né, para, de alguma maneira, resistir, pensar que eles passarão, nós passarinho, né? Então, eu acho que é importante falar disso. Esse é meu lugar enunciativo, né, de uma psicopedagogia que vai pensar a singularidade da aprendizagem. Então, assim, o que eu fiquei pensando, escutei hoje de manhã, às vezes dá uma sensação que a gente está... Porque é isso, nós vamos dialogando com pares, né? Também sou uma leitora da Maria Aparecida, né? Acompanho as pesquisas do professor Cláudio Batista há décadas, trabalho com a Cláudia há uma eternidade também. Então, a gente acaba dizendo muitas coisas parecidas. E eu pensei em trazer algumas cenas que é da minha experiência, assim, de como psicopedagoga, que eu saio da sala do consultório e vou numa escola para conversar, ou que eu saio do meu atendimento no consultório e eu vou procurar um médico que indicou medicação para um paciente para conversar, né? Porque eu acho que aí quando eu falo em diálogos, né, eu não estou falando só desses diálogos que a gente produz entre teorias que possam nos ajudar a pensar fenômenos complexos, né? Porque para a gente pensar a aprendizagem, ela é um fenômeno super complexo, por mais que a gente tente definir o que é aprender, sempre nos escapa, né? Porque desde quando a gente aprende? Desde que a gente nasce. Então, eu trouxe pequenas vinhetas para colocar na cena, né? O que acontece, o que isso foi me levando a pensar que eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente depois conversar todo mundo junto, né? Então, eu acho que o diálogo entre
a educação e a saúde, ou entre a clínica e a escola, ele é indispensável, né? Eu acho que ele produz pontes, e são pontes necessárias. Mas que tipo de pontes, né? Pontes que permitam uma travessia para todos aprenderem o máximo possível dentro do que é possível para cada um. Né? Então, essa eu acho que seria uma premissa básica. Né? Não como aprende um autista, não como aprende um aluno TEA, mas como que cada um aprende e como a gente pode produzir, num diálogo entre os campos, essas possibilidades de pensar que cada um aprenda o máximo possível para cada um. Né? Então, são diálogos que vão na direção de sustentar um direito, né? Que é o direito de que todos vão à escola. Né? Porque a escola é uma instituição na nossa cultura que permite às crianças viverem em meio a uma comunidade. E nós, humanos, só nos tornamos humanos porque vivemos em meio à sociedade, em meio a uma comunidade, em meio a um campo discursivo, né? Em meio à linguagem. Então, eu vou ler para vocês uma pequena vinhetinha clínica e a gente depois vai escutar uma canção e seguimos conversando. Então, recentemente, eu fui falar com um psiquiatra, eu inventei alguns nomes, tá, para personalizar, que eu acho que isso é uma das coisas que a gente constrói, né? Poder dar nome aos alunos. Né? Dizer, a gente está falando de pessoas, as pessoas têm nomes. Né? Então, o psiquiatra de um menino que eu chamo aqui de Mateus, né? E logo que eu saí da conversa com esse psiquiatra, um hit musical dos anos 80 ficou me rondando. Bem, o Mateus, então, era um menino de 12 anos, quando ele começou o trabalho em psicopedagogia comigo, ele fazia paralelamente um atendimento com psicóloga, então era um menino que estava em 2 espaços de atendimento clínico, né? E ele era um menino com uma série de queixas, ele já tinha repetido 2 anos, ele não se organizava, ele não conseguia ler e compreender, tinha uma série de queixas que tinham muito a ver com a complexidade da dinâmica da vida dele, mas, de qualquer maneira, ele tinha esse atendimento também com o psiquiatra, que era de acompanhar as medicações. Então, ele tomava 2 tipos de medicação, uma para depressão e outra para hiperatividade. Né? Que eu acho, né, Ricardo, que hoje em dia tem muito essa coisa de não se tratar só com um remédio, com 2. Na tradição, né? Como vem... Não que interesse a indústria farmacêutica, não quero dizer isso. Né? Então, ele tinha esse diagnóstico, que hoje de manhã foi tão falado, né, que é do transtorno de hiperatividade, né, com déficit de atenção, que agora pode ser com déficit, pode ser sem déficit, né, se criou subcategorias. Bem, esse menino, então, começou a não conseguia muito se expressar pela escrita, mas ele tinha muitas ideias, era muito criativo, gostava de histórias sobre a adolescência, e nós começamos a ler, não tinha nenhuma intervenção específica de técnica, de tal, mas a escolha de textos interessantes, que a ele interessava, e a gente ia lendo junto, e ele foi, com isso, começando a gostar de ler e buscar, né, que é muito isso, assim, né, como se estabelece o desejo de ler, como se estabelece o desejo de escrever. Isso, bem, tem que passar pelo prazer, tem que passar pelas coisas significativas. Então, ali naquele ambiente clínico é onde é possível dizer o que tu gosta, o que tu quer ler. Tu conhece tal história? Aí, quando eu li tal história, eu me encantei.
tu quer? Ah, tu não gosta de ler, tu quer que eu leia para ti? Né? A gente vai construindo aí um espaço de relação aonde, de alguma maneira, a gente se coloca no lugar desse outro que oferta, né? Não oferta ali, como esse menino vinha recebendo, né? Um resultado de fracasso diante da demanda de ler, escrever, mas uma oferta de o que a leitura pode te trazer, e eram coisas que começaram a acionar nele muitas relações com a própria vida. E ele passa a escrever em casa histórias que ele ficciona, mas que tem muito a ver com as conflitivas dele, familiares, na escola. Era um menino que também, né, debochavam muito dele, ele não estava muito bem, assim, né, se colocava numa condição de muita fragilidade. Então, foi super interessante, a gente construiu um blog juntos, né? E ele passa, então, a produzir histórias, e esse blog é lido pelos colegas, ressignifica bastante a relação dentro da escola, e ele vai se organizando, claro que é um trabalho bastante conjunto também com a profissional de psicologia, e nós duas decidimos, quando vemos que ele, então, começa a dar conta das exigências escolares, aí conversar com o médico, porque nos parecia que com 12 anos, tomar 2 tipos de medicação poderia ser revisto, né, já que ele vinha com essas melhoras. Então, o médico foi muito acolhedor, conversou com a gente, ouviu nossos argumentos, eu levei as produções, mostrei, né, nisso que eu falo do diálogo, assim, olha só o que ele consegue fazer. Né? Isso que os médicos não sabem, né? Porque os médicos acho que não olham os cadernos, né? Poderiam olhar, seria bem bacana, assim, né? Olhar o caderno, conversar com os professores, né? Escutar mais também. Mas o que vocês querem? Não, doutor, será que ele não dá para tirar a Ritalina? Né? Pelo menos a gente pensava, né? Tirar a Ritalina. Ele disse, pois é, eu não sei. Mas por que, doutor? Né? O que se passa? Não, olha aqui, daí ele pega o fichário dele e lê. Na primeira entrevista que eu tive com a mãe desse menino, ela me disse, ele vive sempre no mundo da lua. E aí que eu me lembrei dessa música. Pode botar. Que eu vou botar um pedacinho, porque eu não sei se todo mundo conhece, porque é dos anos 80. Tenho alma de artista, sou um sonhador e romântico. Eu vivo sempre no mundo da lua. Então, essa música era do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E acompanhou a infância da gente, a adolescência, enfim, né? E é onde o Guilherme Arantes ele canta, né? Eu vivo, é Lindo Balão Azul o nome da música, ele diz, eu vivo sempre no mundo da lua, e vai falando na capacidade, que eu considero a capacidade criadora que a infância tem, né? Naquele momento em que a gente pode se desligar e deixar a imaginação nos levar para outros lugares, outros mundos, e, enfim. Isso, fiquei pensando, né, há 35 anos atrás, era uma música que era a abertura de um dos principais programas de TV, e isso me parece que fala de um reconhecimento de um tipo de infância, aonde fantasiar, brincar, correr, se agitar, pegar carona numa cauda de cometa, né? Vocês querem uma coisa mais imperativa do que isso, né? Do que tu sair mundo afora? Me parecia algo muito mais de acordo com uma concepção que se tinha da infância. E, justamente, né, eu ouço na boca do médico que esse é o grande argumento para um menino que ali ele tinha evidências importantes, que estava crescendo, se organizando, continuasse tomando remédio. A gente tensionou com o médico e ele acabou retirando uma das medicações, né? Quer dizer,
né, algo que teve um efeito também muito significativo para o menino, para a família. Né? Mas o fato é que se distrair, brincar, fantasiar, são elementos que devem ser muito valorizados na infância. Né? E, de alguma maneira, a gente tem escutado, né, de uma maneira muito enfática, que as crianças que se mexem muito, que as crianças que não param, que as crianças que, enfim, né, vivem no mundo da lua, se voltam para suas questões, para suas fantasias, são vistas como crianças problemas. Né? E aí a gente tem toda a decorrência da patologização e da medicalização. Né? E, bem, a fantasia associada ao prazer é um elemento chave para o desenvolvimento da criança. Né? É isso que abre as portas para a curiosidade no caminho da aprendizagem. Né? É isso que faz com que a criança possa se constituir naquilo que a gente chama o campo simbólico, que é o campo onde vai germinar todas as condições de eu poder dizer que, sei lá, que uma letra A não é só uma bolinha com um tracinho. Né? Que tem algo ali que aquele traço vai falar que não é só da ordem da coisa, né? Mas aquilo que numa rede vai fazer linguagem. Então, entre o que eu diria, e eu acho que já foi dito de alguma maneira hoje de manhã, é que a gente vai vendo entre a escola e a clínica uma certa epidemia, né? Uma epidemia de uma série de doenças, né? E a hiperatividade, o autismo, tem sido assim esses elementos, esses nomes que a gente passa a ouvir com uma constância muito grande. Então, vocês imaginam que hoje em dia, quando eu recebo uma criança na clínica, não só as crianças, jovens, adultos, a grande maioria vem dizendo, eu acho que eu tenho hiperatividade. Não é mais o outro que diz, as pessoas já se sentem, né, dentro de um determinado diagnóstico. Né? E, bem, né, a professora Maria Aparecida Moisés, ela nos esclarece, né, que quando a gente tem, né, um tipo, estatisticamente, né, de 5 a 10% de pessoas com determinado problema, né, isso passa a ser um fenômeno social. Né, e é isso que a gente está encontrando hoje, assim, percentuais muito altos de diagnósticos que fazem a gente ter que se perguntar de que ordem é esse tipo de inchamento na patologia da infância. Né? Bem, recentemente, isso tem sido um debate, né? Recentemente, no Café Filosófico, a Maria Rita Kell e a Julieta Jerusalinski falavam disso, né? Também usando o termo epidemia diagnóstica. Então, acho que é importante a gente pensar o que se trata disso. Por que se trata de uma epidemia? Por que se cria essa epidemia? Por quê? Se reúne uma série de sintomas genéricos e se coloca tudo no mesmo saco. Então, todas as crianças que são agitadas, são hiperativas. Porque a mãe falou, ele vive no mundo da lua. Hoje de manhã, né, teve o depoimento de uma mãe que dizia isso. Pô, meu filho foi no médico, ele não queria que o médico o tocasse. E ele começou a chorar e começou a gritar. O médico fez uma hipótese diagnóstica de autismo. Né? Bem, então é importante a gente colocar em questão esse tipo de diagnóstico, como o TDAH, né, como é chamado, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e colocar em dúvida esses diagnósticos não quer dizer a gente negar
que exista um desconforto muito grande, um sofrimento muito grande dessas crianças, jovens e adultos, né, que, de alguma maneira, se sentem reconhecidas ao se dizerem hiperativos. Não só quando dizem deles, mas quando eles se reconhecem como numa doença. E isso me chama muito a atenção, porque eu tenho recebido adultos, né? Uma juíza, um adulto que é doutorando e que é brilhante, uma secretária executiva, um gerente de banco, e eles chegam dizendo: eu não consigo escrever um e-mail sem ter alguém que corrija. Eu sou disléxico, né? Eu não consigo aprender, né, secretária executiva, eu não consigo aprender inglês tão rápido quanto os outros. Eu tenho déficit de atenção, né? Então, eu fico pensando assim, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas até brilhantes nas suas áreas e que se sentem completamente desconfortáveis em relação a um ideal, né, do que elas deveriam dizer. Eu acho que eu sou boa no que eu faço, porque eu tenho várias histórias para contar, do tipo: todo mundo aprendeu a dirigir em 20 aulas, eu demorei 50. Sabe? Né? São coisas que... Quem não tem um lugar onde não se dá bem? Eu nunca aprendi a nadar, eu acho isso, né? E não consigo, né? Mas a gente não está na Grécia, a gente não é avaliado pela nossa capacidade nos esportes, então passei desapercebida, né? Não sei como é que se chamaria esse distúrbio de quem não aprende a nadar, né? Mas desnatação. Eu sou uma desnadadora, né? Então, é importante que a gente reflita sobre isso, mas não simplesmente dizendo: não serve a gente colocar um monte de rótulo nas pessoas, mas pensar um pouco além. O que pode acontecer, por exemplo, em relação a isso, a essa ideia que as pessoas fazem de si, e óbvio, não é só o discurso médico, é a mídia, tem uma série de discursos na cultura que fazem com que daqui a pouco a gente aceite um rótulo e às vezes até se sinta confortável, né? Um pouco. Eu sou... não, eu tenho déficit de atenção. Pronto, está resolvido. Que nem eu digo, quando dizem escolhe alguma coisa, eu digo: escolher não, eu sou de Libra. Né? Eu não escolho nada, né? Tem algumas coisas, alguns lugares que nos trazem conforto, mas do que fala, né? Crianças que não conseguem parar, adultos que acham que têm um quadro de hiperatividade porque não conseguem atingir um determinado ideal, né? Eu acredito que a gente vive um momento em que a gente tem uma crise do gesto, né? Parece que a gente tem uma sociedade que perdeu o gesto, né? E eu digo isso baseada justamente num filósofo, George Agamben, né? Que ele vai dizer disso assim, né? Que a sociedade moderna é uma sociedade em que o sujeito perdeu o gesto. Ele está preocupado com a genealogia do gesto quando ele está trabalhando isso. E ele vai nos colocar o seguinte: para eu entender qual a genealogia do gesto, eu vou partir da patologia do gesto, né? E eu acho que isso que ele faz pode nos dar pistas para pensar o que acontece nessa tal epidemia de hiperatividade, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar na síndrome de Tourette, né? A síndrome de Tourette, ela foi identificada no final do século XIX, entrada do século XX, e é uma síndrome em que as pessoas dizem impropérios, assim, sem controle, né? Daqui a pouco diz nome feio, diz coisas que não podem ser ditas publicamente, e se agitam também, e tem tiques, e, né, uma série de descontrole do movimento.
Né? Eu vou descrever aqui como é que o Agamben coloca a síndrome de Tourette. Então, foi em 1895 que o Gilles Tourette descreve essa síndrome. Trata-se de um colapso de toda a esfera gestual, ou seja, de uma impressionante proliferação de tiques, tanto motores quanto verbais, que impedem o paciente de realizar mesmo os mais simples movimentos corpóreos, que se fragmentam em golpes espasmódicos e manias, interrompem todo o discurso com explosões coprolálicas e repetições. Né? Bem, então, o interessante é que, na época que o Tourette, então, reconhece essa síndrome, ou denomina esse quadro como uma síndrome, milhares de casos são encontrados de síndrome de Tourette. Numa Europa pós-guerra, essa síndrome desaparece. Não se encontram mais casos de síndrome de Tourette. E aí o Agamben vai dizer que volta a aparecer, que ele volta a ouvir isso, em 1970, falar dessa síndrome, em 1971, quando o neurologista e escritor Oliver Sacks, caminhando pelas ruas de Nova York, vê 3 casos de síndrome de Tourette. Então, a tal da síndrome sumiu, anos atrás voltou. Né? Também uma síndrome considerada de fundo orgânico, né? Disfunção no sistema nervoso, muito parecido com o que a gente vê também descrito sobre as síndromes como a da hiperatividade ou outras síndromes. Né? Então, o que o filósofo vai nos dizer? Né? Que essa síndrome corresponde à virada do século. Né? É justamente o momento histórico que a gente vai chamar de contemporaneidade. Então, para o Agamben, na antiguidade, o gesto estava inserido num contexto, permeado por um sentido, um sentimento de pertencimento a uma comunidade. Né? Ou seja, o homem antigo fazia parte de um todo. Ele sentia-se inserido numa crença. Mas esse sentimento, para o Agamben, se perdeu. O homem urbano passa por uma crise. E ele vai relacionar isso com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que vai trazer a fragmentação do trabalho, o homem não faz mais parte do todo, ele participa de parte da produção, mas ele não é... Ele só sabe do pedaço que ele fez da produção, ele não sabe, né, diferente, por exemplo, quando um sapateiro fazia um sapato. Né? O sapato era uma produção daquela pessoa que fez o sapato. Agora, recorta o couro, o outro prega, o outro cola, o outro pinta. Né? Então, já não tem mais aquela ideia de todo. Né? E, então, ele vai fazer parte de uma engrenagem, né, no qual ele não se apropria de todo o processo e fica sendo, então, um indivíduo mais isolado, vivendo de uma vida mais mecanizada. Então, assim, para explicar essa curiosa circunstância, né, do desaparecimento da síndrome de Tourette, o Agamben faz a hipótese de que os tiques e as desordens gestuais, compreendidas como síndrome, haviam se tornado a norma, quase como se a humanidade ocidental tivesse progressivamente perdido seus gestos, ou, pelo menos, a capacidade de dominar a própria gestualidade. Lendo isso, né, todo o tempo eu fui me remetendo justamente a essa ideia do que é hiperatividade, né? Do que se fala quando a gente está falando de uma quantidade muito grande, né, de crianças que
também a gente questiona que seja uma doença, que seja um quadro, mas que, de fato, tem aí uma certa perda do gesto. Porque, na verdade, o gesto da criança vai se constituindo na medida em que ela também vai se constituindo como um sujeito. Bem, o Agamben vai nos dizer que o gesto não é um meio nem um fim em si mesmo. O gesto é uma medialidade, né? E o que ele quer dizer que um gesto é uma medialidade? Ele vai dizer que o homem é um ser em meio a, que o homem não existe fora de uma sociedade, fora de uma comunidade. Então, o Agamben, ele diz que a linguagem não é algo... A gente não pode falar de um sujeito pré-linguagem, né? Que desde que a gente nasce, a gente se constitui na linguagem, se constitui pela linguagem, quer dizer, já se nasce em meio a uma comunidade linguageira, né? Então, nesse sentido, o gesto pertence ao que o Agamben vai dizer, a uma esfera política, né? E a esfera política, para o Agamben, é a esfera da praxis, isso é, da ação. E considerando, então, que há uma relação constitutiva entre ação, causa e culpa, né? E a hipótese que ele sugere é de que esses três conceitos constituem um conjunto. Em conjunto, o dispositivo por meio do qual os comportamentos humanos são inscritos na esfera do direito, né? E se tornam culpados, então, os sujeitos pelo seu gesto. Então, isso também me fez pensar, né, disso. Quando uma criança é culpabilizada porque ela não aprende, porque ela não para, né? Isso que eu acho que está para além só da esfera da escola, ou da clínica, da educação e da saúde. É da esfera do político, né? É esse grande pano de fundo do pensamento que faz com que vão se criando esses grandes movimentos institucionais e políticos, né? Então, assim, na esfera do direito e da moral, a ideia de que o sujeito é sempre responsável pelas suas ações é ligada a uma ideia de crimen, né? Crimen, ele vai usar com N no final, ou seja, de crime, né? E, de fato, quando a gente vai conversar, muitas vezes, né, na escola, com outros profissionais, a gente se sente, às vezes, um pouco como advogado da criança, né? Quem fala pela criança, né? Quando, muitas vezes, a criança não tem lugar de escuta, né? Então, não é representar um pouco o que essa criança, do que essa criança pode estar padecendo, e não dela ser responsabilizada, né? Isso gera uma discussão muito grande. Hoje, alguém estava comentando de manhã, né? Para que se faça flexibilizações curriculares, as crianças precisam estar inseridas dentro de uma determinada categoria. Então, as outras crianças que sofrem, que padecem, que não aprendem, que reprovam, elas precisam estar inseridas numa categoria para serem olhadas. E isso eu acho que ficou bem claro hoje de manhã, na fala do professor Cláudio Batista, o quanto a própria questão dessa construção política de leis que visa dar um lugar de inclusão a todos os sujeitos cria paradoxos, né? Ao mesmo tempo, então, que a gente tem uma escola que é para todos, porém, para receber uma adequação, uma flexibilização, tem que estar classificado num determinado quadro. As pobres professoras do atendimento educacional especializado, né, e tem que preencher um xizinho em uma das três colunas. Ou as crianças são deficientes, ou têm transtorno global de desenvolvimento, ou são
ou tem altas habilidades. A gente brincava, eu já trabalhei na sala de recursos durante alguns anos, né, vamos botar todo mundo em altas habilidades, né, porque aí resolve o problema do censo e resolve o nosso problema. Mas é uma decisão muito complicada, né, de ou a criança acessa o direito porque cabe numa categoria, ou não acessa o direito. Mas não é um direito de todos. Né? Me chamou a atenção que, na Itália, parece que os imigrantes caem na vala da educação especial, né? Onde eles couberam. Né? Uma coisa que aqui a gente ainda não tem. Né? Ainda não tem esse problema para resolver. Né? Bem, então, se há 3 décadas viver no mundo da lua parecia, né, brincar, fantasiar, parecia algo mais próprio da infância, né, hoje parece que a gente tem uma ideia de um discurso sobre a infância mais dissociada dessa ideia de que a criança é um sujeito na linguagem, que ele se constitui na relação com o outro, né, e que a criança vai nos apontar sempre algo que vem do outro, né? Que vem da família, que vem do contexto escolar, que vem da sociedade. Né? Porque a criança, né, a infância, aquele que ainda está fora da linguagem, como Agamben diz, é aquele que vai precisar se constituir como sujeito humano. E ele se constitui dentro de uma comunidade, né? Em meio a uma família, em meio a uma escola, em meio, né, a um bairro, enfim. Bem, então, a síndrome de Tourette, ela denuncia, né, a perda do controle do gesto, do homem que já não se sente pertencendo a. Né? E isso vai estar relacionado a uma crise da perda do sentido. Né? Essa crise expressa um tipo de vida cada vez mais mecanizada, fragmentada e acelerada, onde o homem urbanizado perdeu o sentimento desse todo. Né? E o que quer dizer essas epidemias na infância, sobre essa realidade que a gente vive? Né? Se a síndrome de Tourette é a perda do gesto, né, de uma sociedade. Né? Então, bem, para o Agamben, o gesto é a exibição de uma comunicabilidade, de uma medialidade. Né? Ai, meu Deus. Então, vou ter que pular tudo. Enfim, acho que a gente poder começar a se questionar sobre isso, né, também como um meio da gente poder também deslocar um pouco o nosso questionamento. É uma doença, não é uma doença? Tem diagnóstico, não tem diagnóstico? Por quê? A hiperatividade, ela vai denunciar algo que fala não só de si, mas de todo um contexto, a gente perguntar o que a gente espera hoje da educação, né? Que tipo de ser humano a gente quer produzir na educação? E como que nós vamos poder retirar, então, a ideia de diagnósticos que nomeiem as crianças, para poder chamá-las pelo nome próprio. Né? E para que um professor possa receber um aluno, não dizendo eu estou recebendo um aluno incluído, um aluno laudeado, eu estou recebendo o João, eu estou recebendo o Pedro. Né? Porque na própria linguagem se cria o paradoxo. Se nós trabalhamos com a ideia de processos inclusivos, né, quem são os alunos que não são incluídos para alguns serem? Por que um que vem com um diagnóstico, um laudo, um aluno incluído, e os outros 30 da sala são o quê? Né? Talvez a inclusão vai acontecer quando ela sair do nosso vocabulário, quando a gente não precisar mais falar de alunos incluídos. Né? Bem, em função do tempo, eu fico por aqui, né, para a gente poder conversar mais, então, sobre o que já se vem conversando desde hoje de manhã.
É isso, obrigada.